Bom dia a todos e a todas. E vamos começar essa nossa aula de hoje, né, dando continuidade aos experimentos da segunda lei de Mendel. Agora com o conteúdo interação gênica. Então, deixa eu apresentar a tela. Rayane. A gente tá vendo, mano. Tô sim. Legal. Esse papel é uma mensagem, hein? Quer ler antes da gente começar? Que fofinho. Desliga o áudio, Nath. Olha só, então a gente vai começar com interação gênica, essa parte de hoje, tá? Não é Então, algo motivador, tá? Só foi uma frase. o que é uma interação gênica? Bom, os genes, eles determinam uma determinada característica. Então, quando eles estão presentes no organismo, tal, eles vão determinando essas características, tá? Então, cada gene é responsável por um tipo de característica. Mas existem casos em que dois ou mais pares de alelos, eles interagem e modificam ou interferem ou aumentam a característica do indivíduo, certo? Então, nesses casos, nós chamamos isso de interação gênica, tá? Então, olha só. Nesse caso, nós temos onde dois ou mais pares de genes que esteja ou não no mesmo cromossomo, uma vez que eles não são alelos, eles vão interferir de alguma maneira numa certa característica, certo? Ou ele vai modificar quando estiverem juntos, ou ele vai aumentar a intensidade. Então, nesse caso, existem diversos tipos de interação gênica. Essas interações gênicas podem ser genes complementares, quando os genes dominantes se juntam e modificam uma característica, ou eles podem ser herança quantitativa ou poligênica. Essa herança quantitativa, ela vai aumentar a intensidade da característica. Ou seja, quanto maior for a quantidade de genes dominantes, maior será a característica, ou seja, mais intensa será a característica do indivíduo. Tá? E epistasia, a epistasia é quando um par de gene interfere na ação de um ou mais pares. Tá certo? Então, quando a gente tem uma associação de pares de genes determinando características ou modificando características, nós temos a interação gênica. Já no final, a gente tem aqui a pleiotropia. O que é uma pleiotropia? É diferente de todos esses outros três itens de cima. Na pleiotropia, é um único par de gene que determina várias características ao mesmo tempo. Certo? Diferente dos outros que se juntam para determinar uma característica, a pleiotropia, ela somente um par já determina 3, 4, 5, e aí dependendo do tipo de pleiotropia que está sendo causada por aquele par de gene. Certo? Então ela vai causar mais características com um único par de gene. Certo? Interação gênica com genes complementares, que é o primeiro item. Então, um exemplo clássico dos genes complementares, que lógico que não é o único, mas é os exemplos mais citados em livros didáticos, é a crista das ervilhas. Certo? Então, quando se estuda os genes complementares, a crista das ervilhas é a mais citada, mas existem muitos outros fatores, muitos outros tipos de características provocadas pelos genes complementares. Então, a forma da crista das galinhas, ou de galináceos, ela é condicionada pela interação de dois pares de gene. Tá? Então, um par de gene determina um tipo de crista, o outro par de gene um outro tipo de crista.
Quando os dois estão juntos, modificam tanto uma quanto a outra, dando uma terceira característica, um terceiro fenótipo, tá certo? E quando esses genes dominantes não estão presentes nos galináceos, dá um quarto fenótipo. Então, olha só. Então, existem 4 fenótipos para essas cristas de galinha, né? Isso dependendo de 2 pares de genes, ok? Então, vamos lá. Então, a combinação entre os diferentes alelos pode produzir 4 tipos de crista. A crista rosa, a crista ervilha, a crista noz e a crista simples, certo? Então, nessa condição, elas são conduzidas, ou seja, elas são caracterizadas pela associação de 2 pares de genes. Então, olha só, as cristas da galinha. Então, eu tenho genes complementares. Deixa eu dar uma observada aqui, qual é a cor da tinta do... É o preto. Então, eu tenho interação gênica com genes complementares, certo? Então, como a gente viu, genes com segregação independente, eles não são separados, separados não, vamos dizer assim, eles não são acompanhados juntos, eles podem ser segregados independentemente, como a gente viu na segunda lei de Mendel, que é a segregação independente dos genes, tá? Eles só vão ser acompanhados se estiverem no mesmo cromossomo, mas em cromossomos não homólogos, eles vão se separar aleatoriamente, certo? E com isso, eles determinam um conjunto de fenótipos, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui com essas cristas de galinha. Então, eu tenho, ó, a crista rosa, certo? Apresentando esse modelinho de crista, que parece uma rosinha mesmo. A crista ervilha, né, na qual a crista apresenta-se como se fosse cheio de bolinhas, né, agrupadas uma na outra. Nós temos a crista simples, né, que é aquela crista mais comum que a gente, quando vai desenhar, a gente desenha sempre essa crista desse modelo, né, porque vem desenho animado e tudo mais. E a crista noz, que é a junção da crista rosa com a crista ervilha, certo? Então observe aqui que nos fenótipos crista noz, basta eu ter apenas um R maiúsculo e um E maiúsculo, certo? Não importa o que é que tem depois, qual é o segundo alelo. Então esse tracinho aqui de lado do R e do E maiúsculo indica que nesse espaço tanto pode ter um alelo dominante quanto um alelo recessivo. Então nesse espaço aqui, uma crista noz pode ser Rzão, Rzão, Ezão, Ezão, Rzão, Rzão, Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, tá? Então não importa se aqui eu tenho um R maiúsculo, ou seja, um Rzão, ou um Rzinho, ou se aqui eu vou ter um Ezão ou um Ezinho, certo? Não importa, o que vai importar é o primeiro alelo. Se eu tenho pelo menos um R dominante, um maiúsculo, né? E um E dominante, que é o E maiúsculo, eu vou ter uma galinha de crista noz, certo? Já no segundo fenótipo, o de crista rosa, basta ter apenas um R dominante. O outro par de alelo tem que ser duplo recessivo, tá certo? Ezinho, Ezinho. Então, nesse caso, para ser crista rosa, ele tem que ter o alelo dominante R. Se ele não tiver esse alelo dominante R, ele não será crista rosa, tá? Então, ele será uma crista ervilha, caso tenha um E dominante, certo? Então, eu vou ter, para ser ervilha, eu vou ter que ter 2 R's minúsculos, ou seja, Rzinho, Rzinho, e pelo menos um E maiúsculo. E aí determina a crista ervilha. No caso da crista simples, todas
ou todos os alelos são de caráter recessivo, certo? Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Então, esses caráteres recessivos não influenciam na determinação da crista nós, crista rosa e crista ervilha. Ele vai apenas influenciar na determinação da crista simples, quando eu tenho um duplo homozigoto recessivo. Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Ok? Dúvidas? Até o momento nenhuma. Não, até o momento nenhum também. Vinícius? Não, senhor, sem dúvidas. Sem dúvidas? Então, olha só. Agora a gente sai daqueles desenhos para as imagens dos próprios animais. Observe primeiro a primeira figura. Nós temos aqui um galo de crista nós, né? Veja na real como ele fica, ó, certo? No segundo aqui, eu vou ter um de crista rosa, tá? Fica esse aglomerado aqui na crista dele. O terceiro, eu vou ter um crista ervilha, como se tivesse cheio de bolinhas aqui na crista. E o último, que é o mais conhecido, né, é o de crista simples, tá? Veja como ele é, cheio de pontinhas, né? Feito essas saliências aqui, né? Então determina a crista simples, certo? Então observe, para o fenótipo da crista nós temos os seguintes genótipos: Rzão, Rzão, Ezão, Ezão, ok? Rzão, Rzão, Ezão, Ezinho, tá? Aí eu tenho também, ó, Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, ou ainda Rzão, Ezinho, Ezão, Ezão. Então, nesse caso, a crista nós, ela apresenta 4 genótipos diferentes, ok? Então, ó, Rzão, Rzão, Ezão, Ezão, Rzão, Rzão, Ezão, Ezinho, e Rzinho, Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, ou ainda Rzão, Ezinho, Ezão, Ezão, ok? Tudo bem. Já na crista rosa, note que ele só tem 2 genótipos. O Rzão, Rzão, junto com Ezinho, Ezinho, ou Rzão, Rzinho. Por isso é aquele tracinho anteriormente, né? Indica qual, não importa, ele quer dizer aqui que não importa se eu tenho um alelo dominante ou se eu tenho um alelo recessivo, tá? Tanto pode ter um alelo dominante, ele ser homozigoto, como ele ser heterozigoto. Ele tem um alelo recessivo, não importa aqui. Ele vai ser uma crista rosa. No caso da ervilha, a mesma coisa. Ezinho, Ezinho, Rzão, Rzão. Tem alguma coisa estranha aqui. Tem. O autor aqui errou as letrinhas aqui. Certo? Ele inverteu aqui. Então, vamos recuperar isso aqui. Nesse caso aqui, ó, ele é Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezão. Ou Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezinho. E aí eu tenho uma crista ervilha. Ok? Para a crista simples, Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Beleza? Dúvidas? Então vamos adiante. Olha só. Um indivíduo Rzão, Rzinho e Ezão, Ezinho, ele vai produzir quantos tipos de genótipo aqui, de gametas, quero dizer. Né? Quantos tipos de gametas ele vai produzir? Se eu tenho 2 heterozigotos, ó, Rzão, Rzinho, Ezão e Ezinho, eu tenho um de híbrido. Ligando aquela fórmula de 2 elevado a n, no caso n
seria o número de pares heterozigotos. Então eu vou ter 2, né? O par Rzão, Rzinho e o par Ezão, Ezinho. Então, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vai ser igual a 4, certo? Então, este indivíduo aqui vai produzir 4 gametas diferentes. O outro indivíduo tem o mesmo genótipo. Se ele tem o mesmo genótipo, ele vai produzir o mesmo tipo de gametas, certo? 2 heterozigotos vai ser 2 ao quadrado igual a 4. Ok? Então, quais são esses tipos de gametas que eles vão produzir? Ambos têm cristanós, né? Porque ele tem um Rzão e um Ezão, pelo menos. Ó, Rzão, Ezão. Então, todos são de crista nós. Os gametas produzidos por ele. Rzão, Ezão. Rzão, Ezinho. Rzinho, Ezão. E Rzinho, Ezinho. Ok? Isso a gente sabe que quando eu tenho um indivíduo com 4 gametas e o outro também com 4 gametas, basta multiplicar um pelo outro, né? Então eu vou saber quantos genótipos possíveis vão ser produzidos em F2, né? Ou seja, na segunda filiação. Então observe que, nesse caso, eu vou montar o quadrado de Punnett, ou quadro de Punnett, certo? Onde aqui eu coloco os gametas masculinos e femininos, tá? Então tenho Rzão, Ezão, Rzão, Ezinho, Rzinho, Ezão e Rzinho, Rzinho para um indivíduo e a mesma coisa para o outro, né? Então é o seguinte, você tem que observar como como será a associação dos alelos, certo? Então observe o quadro direitinho, né? Se você for rever no YouTube, você dá uma pausa para olhar, ok? Então olha só, o Rzão se junta com o outro Rzão aqui, ó, e aí a gente tem o Rzão, Rzão, e depois se junta o Ezão com o Ezão, e aí por diante, certo? Então essas associações a gente tem que fazer direitinho. Muita gente aprende a fazer esse cruzamento, mas o problema é determinar quais são os fenótipos produzidos neste cruzamento, tá certo? É muito simples a gente juntar as letrinhas, fica muito prático a gente fazendo frequentemente, ela vai ficar prático isso aqui, tá? Mas existem situações diferentes da situação de Mendel, né, com as ervilhas, que o estudante ele vai ter dificuldade em identificar o fenótipo que foi encontrado neste cruzamento, ok? Então, se a gente observar e lembrar que a crista nós, ela basta ter um R maiúsculo e um E maiúsculo presente no mesmo indivíduo, ele já vai produzir uma crista nós, tá certo? O indivíduo de crista rosa, ele vai ter que ter pelo menos um R maiúsculo e 2 E minúsculo. Para ele ser crista rosa, o outro par de alelo não pode ter gene dominante. Tem que ter gene recessivo. Então tem que estar os dois recessivos, certo? E para ele ser ervilha, o par de gene para a crista rosa tem que estar recessivo. E ele, pelo menos um dominante. Então ele vai ter pelo menos um E maiúsculo, tá? Então observe que eu tenho um R e um E maiúsculo aqui, um aqui e outro aqui. Então vou chamar isso aqui de nós, né? Crista nós, aqui também crista nós, R aqui e E aqui, pelo menos um deles, não importa os dois, crista nós, aqui e aqui também é crista nós, um R aqui e um E maiúsculo, nós, aqui ó, eu só tenho um R
quer dizer, eu tenho o outro par de alelo recessivo, Ezinho, Ezinho. Então, se eu tenho pelo menos um R maiúsculo, que é dominante, e o outro par de alelo é um par recessivo, eu vou ter uma crista rosa, tá? Aqui, ó, um R e um E maiúsculo, eu vou ter uma crista nós. Aqui eu tenho um R maiúsculo, mas o restante é tudo minúsculo, ou seja, tudo recessivo. Se eu tenho pelo menos um R maiúsculo e o outro par de alelo é recessivo, eu vou ter uma crista rosa, tá? R maiúsculo e E maiúsculo, crista nós. R maiúsculo com E maiúsculo, crista nós. Aqui, ó, o primeiro par de alelo, Rzinho, Rzinho, ele é recessivo. Então, não vai influenciar no E, tá? Então, aqui eu tenho pelo menos um E maiúsculo, então é crista ervilha, ok? Aqui novamente, Rzinho, Rzinho e pelo menos um E maiúsculo, crista ervilha. No seguinte, eu tenho R e tenho E. Tá dando um delay, né? Aqui eu tenho crista nós, certo? Aqui eu tenho somente um R maiúsculo, o restante tudo é recessivo. Então eu tenho uma crista rosa, porque eu tenho um R maiúsculo. Aqui eu tenho um E maiúsculo apenas, o restante tudo é recessivo. Então eu tenho uma crista ervilha. No último quadrinho eu tenho todos recessivos. Tenho um par de alelo recessivo para a crista rosa e um par de alelo recessivo para a crista ervilha. Então aqui eu vou ter uma crista simples. Com a determinação do fenótipo, eu vejo que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cristas nós. Então eu tenho 9 sobre 16 crista nós. Certo? Eu tenho 1, 2, 3 crista rosa. Então tem aqui, ó, 3 sobre 16 crista rosa. Tem 1, 2, 3 crista ervilha. Então 3 sobre 16 crista ervilha. Certo? E tem uma crista simples. Então 1. Normalmente as simples são as que menos aparecem? Oi? Normalmente as simples são que menos aparecem ou é de acordo com... De acordo com o cruzamento. Tá. Tá? Eu tenho uma crista simples. Até repete a pergunta. Sérgio, eu tenho uma pergunta. A tabela que o senhor mostrou de crista simples rosa, nós vamos ter que aprender ela? Não entendi a Tipo, pergunta. sempre ter ela em mente, já quando for fazer esses cruzamentos? Bom, você tem que ter em mente que o R é rosa. O E é ervilha. Tá? E que os dois juntos é nós. Tem que ter isso em mente, realmente. Ok? Ok, Certo? ok. Porque esses dois pares vão andar juntos. Tá? Não vai ter galináceo somente com R ou somente com E. Eles vão estar no mesmo indivíduo. Por isso que ele é chamado de interação gênica. Bom? Entendi agora. Posso ir adiante? Olha só. O segundo ponto que a gente viu ali, né, na primeira demonstração ali, que são vários tipos de interação gênica, a gente já viu o primeiro, que foi os genes complementares. Tá? Então, o segundo ponto que a gente tem lá é a herança quantitativa, também chamada de poligênica. Certo? Tá? Poli porque tem muitos genes. Certo? Então, na maioria das vezes a gente estuda somente 2 pares de genes, mas existem características com 4 pares de genes, 5 pares de genes e aí por diante. Tá? Então, olha só. Herança quantitativa, ela vai seguir a mesma dinâmica dos estudos de Mendel.
certo? Agora, os fenótipos, eles são condicionados pela quantidade de genes dominantes presentes no indivíduo. Tá? Então vamos supor que eu tenho 2 pares de genes alelos para um certo caráter. Se eu tiver 4 genes dominantes, ele apresenta a maior intensidade do caráter. À medida que isso vai diminuindo a quantidade de genes dominantes, eu digo, eu passo para 3, para 2, para 1 ou para nenhum gene dominante, essa intensidade vai diminuindo. Tá? Se você pensar do modo do gene dominante para o gene recessivo, ela é decrescente. Se você pensar do gene recessivo para o gene dominante, ela é crescente. Tá? Se você diz o gene recessivo, todos os recessivos, ele vai ter uma característica X. À medida que ele vai aumentando os números de genes dominantes, ele passa a ser X1, X2, X3 e aí por diante. Tá? Então ele é crescente. E se for de cima para baixo, lógico que ela vai ser decrescente. Então, esses genes, eles vão ter um efeito aditivo. Quanto mais genes dominantes tiver, maior será essa característica. Tá? Ou seja, mais intensa será essa característica. Olha só. Os genes aditivos e não aditivos. Quando é que ele é aditivo? Quando ele apresenta o efeito somatório, certo? Então, quem é que vai apresentar o efeito somatório do caráter? O gene dominante, tá? O gene recessivo, ele é não aditivo. Ele não vai influenciar no caráter, certo? Ele só vai estar presente ali para desintensificar o caráter, certo? Então ele é chamado de não aditivo. Ele não provoca nenhum efeito somatório no indivíduo. Então vamos lá. Os genes aditivos ou efetivos apresentam um efeito aditivo sobre o fenótipo, contribuindo com a mesma parcela para a determinação da característica, representados por letras maiúsculas, exemplo A e B, tá certo? Então as letras maiúsculas são os genes dominantes. E os genes não aditivos não contribuem para a determinação do fenótipo. Eles são representados por letras minúsculas. Tá? Então, o indivíduo que tem Azão, Azão, Bezão, Bezinho, ou Azão, Azinho, Bezão, Bezão, ele tem uma letra minúscula. Certo? Ele tendo uma letra minúscula, ele já diminuiu a intensidade do caráter. E se ele passar a ter 2, diminui mais ainda. Se passar a ter 3, vai diminuindo. E 4 letras minúsculas, aí ele não apresenta nenhuma intensidade, certo? Então, a gente tem exemplos para esse tipo de situação, como a pele, a cor da pele humana, a cor dos olhos, certo? Os olhos são representados por 4 pares de alelos, ok? Algumas plantas apresentam alturas diferentes a partir dos efeitos dos genes aditivos. Tá? Algumas folhas, né, de plantas também elas apresentam esse efeito, certo? Então, muitas características são determinadas a partir dessa condição de genes aditivos, ou seja, uma herança quantitativa. Então observe esse quadro de exemplo aí quanto à presença dos genes aditivos na pele humana, ou seja, na produção de melanina. Quanto maior for a intensidade de melanina, mais genes dominantes o indivíduo tem. Tá? Então vamos dizer que o gene A e B são genes aditivos. E os genes Azinho e Bzinho não são aditivos. Certo? Então, o indivíduo de pele branca, ele tem 4 genes não aditivos. Certo? Ele tem 4 genes recessivos. E à medida que esses genes vão aparecendo, os genes aditivos, ele vai intensificando sua cor.
vai aumentando a quantidade de produção de melanina, tá? Então, um mulato claro, ele apresenta um gene dominante que pode ser o A, nesse caso, ou pode ser o B. Não importa qual é a letra que vai estar dominante. Ah, eu vou ser mulato claro se for somente o Azão, ou eu vou ser mulato claro se for somente o Bzão. Não, isso não importa. Esse gene não determina o caráter, ele não determina a condição da característica. Ele vai intensificar esta característica, tá? Então, se eu tenho um A, o resto tudo minúsculo, um A maiúsculo. Ou eu tenho um B maiúsculo, o resto tudo minúsculo, é a mesma coisa, tá? Ele só vai dizer que a pele vai produzir uma certa quantidade de melanina, ok? No caso do mulato médio, eu posso ter duas letras maiúsculas. Pode ser os dois A's, pode ser os dois B's, ou pode ser um A e um B. Não importa. O que importa é a quantidade. Por isso, o título é Herança Quantitativa. Tá? Ele mostra apenas a quantidade e não a qualitativa ou a qualidade. Tá? Ele diz que apenas é a quantidade de gene presente. Não diz se é A, se é B, se é C, mas a quantidade que está presente. Ok? Então, nesse caso, eu posso ser um mulato médio, Azão e um Bzão. Eu posso ser um mulato médio com Bzão e Bzão. Ou eu posso ser um mulato médio apenas com Azão, Azão. Não importa. Certo? Os mulatos escuros, eles apresentam 3 genes aditivos. Nesse caso, eu posso ter um A maiúsculo e 2 B maiúsculos, ou 2 A maiúsculo e um B maiúsculo. Mas o que importa é que eu tenho 3. Ok? Já na pele negra, todos são maiúsculos, ou seja, todos são dominantes. Então, nesse caso, os 4 genes são aditivos. Então, observe que ele vai de modo crescente. Ele sai do branco até o negro. E do branco até o negro, eu vou aumentando a quantidade de genes dominantes, ou seja, genes aditivos. Ok? Alguma dúvida aí? No momento, não. Não, né? Tentando tirar a print das coisas para ficar guardada, para eu tentar escrever logo. Aham, estou entendendo. Então, observe, Natália, que os fenótipos, para essa qualidade de interação, é o número de alelos mais um. Tá? Olha só. A gente viu quantos fenótipos lá nos genes complementares? 4, não foi? Olha só. Crista rosa, crista noz, crista ervilha, crista simples. 4. Aqui eu tenho branco, mulato claro, mulato médio, mulato escuro, negro. Tenho 5. Tá? Então, para a gente saber qual é a quantidade de fenótipos numa herança quantitativa, basta a gente pegar o número de alelos mais um. E aí a gente tem igual a fenótipos. Ok? Então, observe que eu tenho 4 alelos. Né? Alelo A são 2. Tanto faz se ele é maiúsculo ou é minúsculo. E alelo B são mais 2. Então são 4 alelos. 4 alelos mais 1 dá 5. Então 5 tipos de fenótipos nessa situação. Se forem 3 pares, eu vou ter 6 alelos. 6 alelos mais 1 igual a 7. E aí por diante. Entendeu? Sim, sim. Tentando Eu só não escrever tudo que você está escrevendo. Oi? Eu só não entendi a parte do mais um, Sérgio. Explica de novo, por favor. Pessoal, eu estou usando o alelo A e o alelo B, correto? Tá aqui, ó. Azão, Azão, Bzão, Bzão. 2 pares de alelos. Falando em alelo individualmente, eu tenho 4. Tá? A, B, B. 4 alelos mais 1. O que eu digo mais 1 não é mais um alelo. É mais um, somente o numeral 1. E aí eu vou ter a quantidade de fenótipo.
No caso aqui eu tenho, vou botar aqui nessa parte superior branca aqui. Azão. Ah, tá. Eu tava achando que era mais um alelo e eu. De onde que saiu? Não, é somente o numeral, tá? Então eu tenho aqui Tá. 4 alelos. Mais um. Igual a 5. Tá? Nesse caso aqui eu vou ter 5 fenótipos. Ok? Mas se eu estivesse usando azão, bezão, cezão. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nesse caso eu tenho o quê? 6 alelos. Mais 1 igual a 7. Aqui eu vou ter o quê? 7 fenótipos. Compreendeu agora? Entendi. Entendi. Pronto. Ok. Posso adiante? Não, deixa eu escrever e terminar rapidão. Pode. Eu tenho uma dúvida. Tenha. Assim, essa metodologia de tabela, a gente pode usar para qualquer outra cor de pele ou cada uma tem que ser específica? Essa tabela que eu estou mostrando agora? Aham. Não, ela é somente para somente essa tabela mesmo. Certo? É porque a gente só usa esses 4 pares, mas acredito que ela seja bem mais pares de alelos para determinar a cor da pele, porque são tem muita pele diferente, né? A gente tem a intensidade de pele diferente, não somente tem um mulato claro que é mais claro do que outro claro e aí por diante. Mas a fins didáticos a gente só usa esses 2 pares. Acho que minha pergunta anterior se refere a isso também, porque naquele quadrinho só tinha uma crista simples. Aí eu perguntei se era normal que só aparecesse uma ou varia de cada interação genética. Não, No caso, com a crista simples só aparece uma mesmo. é uma mesmo, no caso. É. Ah, certo. Eu achei que fosse por causa da tabela em si. Não, na verdade, aquele último que você está perguntando do último quadrinho, né? Não foi no caso das cristas Ali lá. vai só aparecer Aí uma. só saiu uma simples. só- Aí eu perguntei, você não entendeu. Aí você foi explicar outra coisa. Aí eu acabei esquecendo e agora eu lembrei. Na verdade, só vai aparecer uma mesmo. Porque ali é de ok. acordo com aquele cruzamento. Porque quando a gente faz um cruzamento, dificilmente vai aparecer. Não vai mesmo aparecer 2 situações de que vai juntar 2 recessivos com 2 recessivos. Ele só aparece uma vez mesmo nessa situação. Tá? Num cruzamento Ok. que a gente faz, né, na tabela. Ok? Então olha o quadro, né, de Punnett. Então a gente mostra aqui no quadro de Punnett que 2 mulatos médios se cruzam. Então um homem e uma mulher se casam, os 2 são mulatos médios, com o seguinte genótipo: azinho, bezinho. Tá? Então a gente já sabe que quando eu tenho um dihíbrido, eu vou produzir 4 gametas diferentes. Ok? Nesse caso, eu produzindo 4 gametas diferentes, eu vou ter 16 possibilidades de genótipos. Tá? Então observe, Natália, que nesse cruzamento todinho só aparece um azinho, bezinho. Ok? Aqui, ó. Só que bem maior, né? Como assim? Esse bagulho é enorme. Não, mas no caso ele tá falando da cor mesmo, porque realmente ele é o único que, deixa eu ver, é negro alguma coisa. O primeiro, Ou não, é branco. o último branco. aqui é Não, é branco. Hã? É branco. Esse aqui é branco. É porque Ah. eu vi embaixo o 16, eu acho que fosse. Esse aqui é branco. No caso, branco e negro. Legal. E o primeiro aqui, ó, que não dá para negro. escrever nele, então ele aqui é negro. Os que eu mais vou lembrar é o branco e o negro, porque o branco é tudo recessivo e o negro é tudo. E o branco é. Exatamente. Então, nesse caso aqui, você observa que todos os genes dominantes num indivíduo, ele dá a tonalidade negra da pele. E sem nenhum gene aditivo, ele vai dar a tonalidade branca. Né?
Ou seja, a produção de melanina vai ser mínima. Quem não produz melanina é albino. Tá? Vamos ver essa situação. Não, quem é branco não produz melanina, produz sim. O indivíduo que não produz melanina é o albino. É o albino. Tá? O branco produz, mas é mínima quantidade. É bem pouquinha mesmo. As proteínas agem pouco, tá? Na produção de melanina. Então a gente observa que esse quadro ele está diferenciado pelas cores, né? Ele deu uma tonalidade escura aqui para o negro, uma tonalidade mais clara aqui para o branco, né? Então, ó, eu tenho aqui azão, azão e bezão, azão, azinho, bezão, bezão. Note que os dois são mulatos escuros, porque ele tem 3 genes aditivos. Não importa quais sejam os genes, tanto faz ser o gene A quanto o gene B. O que importa é a quantidade, né? Então dá para entender que na herança quantitativa o que importa é a quantidade de gene dominante. Só. Mas voltando ao assunto, quer dizer que no caso, quanto mais recessivos tiver, mais claro vai ser a pele? Isso. Aí você inverteu a situação. Mas é exatamente essa a ideia. Quanto mais gene recessivo tiver, mais clara será a pele. Quanto mais gene dominante tiver, mais escura será a pele. Então tem a ver com quantidade e não com qualidade. Positivo, Laiane. A ideia é a quantidade de fenótipos dominantes ser a quantidade de melanina da pessoa. Positivo. Entendi. Ok? A Essa intensidade foi da... a mais da interação. Exato. Ele está somando, como é o nome? É aditiva a propriedade? É aditiva. Né? Genes Tá aditivos somando. ou efetivos. Isso, genes aditivos. Certo? Então, aí você está vendo aí agora, né? Dá para entender que a quantidade é o que interessa. Tá? A quantidade de gene é o que vai interessar. E não onde ele esteja. Qual é o par de alelo que está dominante ou recessivo? Não. É a quantidade dele presente. Tá certo? Beleza até agora? Então veja que nesse quadro nós obtivemos 16avos de branco, 4 de mulatos claros, né? 16 de mulato médio, 16 de mulato escuro e 16 de negro. Observe que essa situação é para quando eu tenho 2 de híbridos. O aluno ele aprende rapidamente a montar o quadro de Plunê. Tranquilo, ele vai juntando os alelos, vai formando os possíveis genótipos. O problema é quando ele começa a tentar identificar qual foi o fenótipo gerado a partir daquele genótipo que ele montou. Tá? Então, no caso aqui da herança quantitativa, você só vai olhar letras maiúsculas. Não importa quais sejam. Tem quantas maiúsculas? Vamos contar. No segundo quadrinho tem 1, 2, 3. No terceiro quadrinho, 1, 2, 3. No quarto quadrinho, 1, 2. Opa! Diminuiu. Então, se eu tenho 1, 2, 3 no segundo quadrinho, 1, 2, 3 no terceiro quadrinho, eu tenho 3 genes dominantes. Nesse caso, ele vai ser mulato escuro. Já no último quadrinho aqui da primeira linha, ele vai ser um mulato médio, porque ele só tem 2 genes dominantes. E assim por diante. Diferente lá do primeiro quadro que a gente viu, que a gente tem que identificar quem é o R, quem é o E, se tem um R e um E junto, entendeu? Para determinar as cristas. Ali são genes complementares, aqui são genes quantitativos. Beleza? Vamos adiante. Outra situação de genes aditivos é quanto à cor do grão de trigo. Certo? O grão de trigo ele é determinado pela quantidade de genes dominantes presentes. Se ele não tem nenhum gene dominante, ele é branco. À medida que vai se intensificando
a quantidade de gene dominante ele vai passando do branco para o vermelho intenso. Tá? Então, o grão de trigo ele é determinado pela herança quantitativa. Então, cada alelo representado pela letra maiúscula contribui para a produção de pigmento vermelho. Observe, no grão de trigo, o pigmento é vermelho. E seus efeitos se somam, ou seja, ele tem um efeito aditivo. Tá? Os alelos representados pelas letras maiúsculas, aliás, minúsculas no caso. Os alelos representados por letras minúsculas não contribuem para a coloração das sementes. Quatro alelos vermelhos: azão, azão, bezão, bezão, vermelho escuro. Tá? Nenhum alelo azinho, azinho, bezinho, bezinho, o trigo tem a semente branca. Quando ele apresenta 1, 2 e 3 alelos para a pigmentação de cores, respectivamente, vermelho claro, vermelho e vermelho médio. Tá? Então são essas 5 variações: o branco, o vermelho claro, o vermelho, vermelho médio e o vermelho escuro, que a gente chama de vermelho intenso. Certo? Então são essas as 5 variações a partir da quantidade de genes aditivos presente na planta. Beleza? E é muito parecido com a pele humana, né? Que a gente viu agora há pouco. Então temos algumas imagens, né? O milho branco, né? Aí aqui ele vai ficando mais escurinho. Aqui ele passa para o vermelho médio, ele não tem o vermelho claro, o vermelho, né? O simples, e aqui o vermelho escuro, né? Eu consegui essas 4 imagens, mas era para ter as 5 imagens aqui, ok? Mas dá para perceber a intensidade da cor vermelha a partir da quantidade de genes dominantes. Então temos esse exemplo aí, certo? O exemplo 1. Nesse exemplo, né, se você for rever lá no YouTube, você pausa, tenta fazer e verificar depois quanto se acertou ou não, né? Ou depois você confere, ok? Que a gente vai resolver isso agora. Então, dá uma pausa e responde. Depois volta para a gente continuar. Vamos lá. Em galinha, o alelo dominante R, que condiciona a crista rosa, quando presente juntamente com o alelo dominante E, que condiciona a crista ervilha, leva à formação de um terceiro tipo de crista, crista nós. O homozigótico, recessivo para ambos os pares de alelos, Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, apresenta a crista simples. Com base nesses dados, responda qual será o tipo de crista na descendente dos seguintes cruzamentos. Então, nesse caso, ele quer, olha só, quais os tipos de cristas. Ele quer o fenótipo, né? Quando eu peço o tipo de crista, eu estou pedindo o fenótipo deste cruzamento, ok? Vamos lá, resolver. Então, letra A. Na letra A eu tenho o indivíduo Rzão, Rzão, Ezão, Ezinho, com Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezinho. Tá certo? Deixa eu ajeitar isso aqui. Ezão, Ezinho. Olha, note que eu só tenho um par heterozigoto em cada deles. Tanto no indivíduo masculino quanto no indivíduo feminino. Certo? E tem um par homozigoto
No indivíduo masculino, nós condicionamos sempre o primeiro indivíduo como masculino e o segundo indivíduo como feminino, né, para facilitar as coisas. Eu tenho um par homozigoto dominante. Já no feminino eu tenho um par de homozigoto recessivo. Então, se eu tenho apenas um par, a minha fórmula vai ser 2 elevado a 1, que é igual a 2. Então, ele só vai montar dois tipos de gametas diferentes. Aqui também, 2 elevado a 1 igual a 2. Certo? Então, olha lá. Eu tenho aqui, eu posso eliminar um e ficar somente com um alelo para responder isso aqui, ó. Rzão, Ezão e Rzão, Ezinho. Okay? Aqui também eu posso fazer a eliminação de um dos alelos homozigoto. Então, Rzinho, Ezão, Rzinho, Ezão e Rzinho, Ezinho. Tá? Então a gente monta o quadro, certo? Olha, eu tenho dois gametas diferentes, 2. Com 2, então 2 vezes 2, 4. Então vou montar um quadro menor, não é aquele quadro tão grande, tá? Ó. Vou montar esse quadro menorzinho. Tá? Então, o masculino eu vou colocar aqui que ele é Rzão, Ezão e Rzão, Ezinho. O feminino, vou colocar que ele é Rzinho, Ezão e Rzinho, Ezinho. Beleza? Então, aqui ó, Rzão com Rzinho, Ezão, Ezão. Tá? No segundo, na segunda coluna com a primeira linha, eu tenho Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Tá? Agora, primeira coluna com a segunda linha, eu tenho Rzão, Rzinho, Ezão e Ezinho. No último quadrinho, Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho. O que é que a gente vai observar aqui? Observar se temos R maiúsculo com E maiúsculo, se só temos R maiúsculo ou se só temos E maiúsculo, ok? Então, olha, eu observo que eu tenho um R maiúsculo e pelo menos um E maiúsculo aqui. Então, um R maiúsculo com um E maiúsculo, a crista é nós. Ok? Crista é nós. Um R maiúsculo com um E maiúsculo, crista, nós. Um R maiúsculo com um E maiúsculo, crista, nós. Só um R maiúsculo e com dois E's minúsculos, ele não vai interferir. Então aqui é a crista rosa. Tá? Então eu vou ter 3/4 de crista nós e 1/4 de crista rosa. Entenderam a primeira letra? Captaram? Sim, sim. 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 Bom, vamos para a letra B. Na letra B, eu tenho Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. E Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. O que é que a gente observa aqui? Que o primeiro indivíduo é duplo homozigoto recessivo, tá? Então, ele não tem nenhum par heterozigoto. Então, qual é a fórmula? Para a gente saber quantos gametas ele vai produzir. Eu tenho a base 2. Se eu não tenho nenhum, ele é igual a 0. Então, 2 elevado a 0, 1. Ou seja, todo número elevado a 0 é igual a 1. Nesse outro aqui, a gente já sabe que vai formar 4 gametas, né? 2 ao quadrado igual a 4. Certo?
Então, Rzão, Ezão. Rzão, Ezinho. Rzinho, Ezão. E Rzinho, Ezinho. Observe, eu tenho um gameta, que é Rzinho, Ezinho no primeiro indivíduo. E 4 gametas no segundo indivíduo. Tá? Então vamos fazer o quadro. Tentar colocar na posição certa. Rzinho, Rzinho, Rzão, Ezão, Rzão, Ezinho, Rzinho, Ezão e Rzinho, Ezinho. Então aqui eu já tinha, né? Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezinho. E Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Certo? Então vamos observar o seguinte. Um R maiúsculo, um E maiúsculo. Aqui eu tenho uma crista nós. Rzão apenas, ó. O resto é tudo minúsculo, tá? Então aqui eu vou ter uma crista rosa. Aqui eu vou ter um E maiúsculo. O resto todos minúsculos, né? O par de alelo para rosa ficou recessivo. Então eu tenho aqui uma crista ervilha, né? E no último todos são recessivos. Se todos são recessivos, crista simples. Ok? Simples. Oi. Nada não. Nada não? Então eu tenho, ó, 1/4 de crista nós, 1/4 de crista rosa, 1/4 de crista ervilha e 1/4 de crista simples. Ok? Tranquilo? Não é simples? Agora que deu para memorizar cada um, que quando tem Rzão e Ezão junto é nós, Somente só R Rzão. rosa, né? Dá para perceber qual é qual. Aham. Agora sim. Segundo exemplo. A altura de uma certa espécie de planta é determinada por 2 pares de genes, Azão e Bzão, e seus respectivos alelos, Azinho e Bzinho. Os alelos Azão e Bzão apresentam efeitos aditivos. Quando presente, cada alelo acrescenta à planta 0,15 metros, ou seja, 15 centímetros. Verificou-se que plantas desta espécie varia de 1 metro a 1,60 m de altura. Tá? Então eu tenho um intervalo de 1 metro a 1,60 m. Quando eu não tenho nenhum gene aditivo na planta, ela tem 1 metro. Quando eu tenho 1,60 m, ela tem 4 genes aditivos. Então, nesse intervalo, para a gente saber, né, basta ver a quantidade de genes dominantes. Se eu tenho um gene dominante, eu acrescento 15 centímetros. Se eu tenho 2 genes dominantes, eu vou acrescentar 30 centímetros. Se eu tenho 3, eu acrescento 45. Se eu tenho 4, eu acrescento 60 centímetros e a planta vai variar de 1 metro a 1,60 m. Certo? Então, de um cruzamento entre uma planta Azão, Azinho, Bzão, Bzão, com outra Azão, Azinho, Bzão e Bzinho,
pode-se esperar quais proporções genotípicas e fenotípicas nesta planta? Então, note que a pergunta aqui é diferente da anterior. Na anterior ele estava pedindo apenas quais eram os fenótipos que aquele cruzamento ia apresentar. Aqui ele está pedindo quais são os genótipos e quais são os fenótipos neste cruzamento. Então, a gente vai fazer duas coisas quando terminar o quadro de Punnett, ok? Vamos lá. Espero não apagar tudo de uma vez. Então, vou ter o indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzão. Ele é cruzado com o indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Certo? Notamos que no primeiro ele vai montar apenas dois tipos de gametas diferentes. Tá? Pois eu tenho apenas um par de alelos heterozigotos. Então, aqui eu vou ter o gameta Azão, Bzão, Azinho, Bzão. Tá? No segundo aqui eu vou ter 4 gametas diferentes, pois eu tenho 2 pares de alelos recessivos. Então, Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Eita, feia. Vou tentar de novo. Agora fui esperto. Azinho, Bzinho. Tá bom? Então, montando o quadro, eu vou ter 2 gametas multiplicado por 4. 2 vezes 4, 8. Então, eu vou ter 8 situações presentes nesse quadro de Punnett. Tá? Olha lá. Quem mangar do meu quadro está reprovado. Hein? Pronto. Azão, Bzão, Azinho, Bzão. Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. Azão com Azão e Bzão com Bzão. Azão com Azinho e Bzão com Bzão. Azão com Azão, Bzão com Bzinho. Azão com Azinho, Bzão com Bzinho. Azão com Azinho, Bzão com Bzão. Azinho com Azinho e Bzão com Bzão. Aqui eu tenho Azão com Azinho, Bzão, Bzinho. E por fim, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Primeira coisa, proporção genotípica. Então, quais são os genótipos que a gente vai pegar daqui? Então, observe, genótipos são essas letrinhas que a gente acabou de colocar no quadro. Tá? O fenótipo é a altura da planta. Depois a gente vai fazer isso aí. Ok? Então, o primeiro quadro... Oi. O quadrinho colocou Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, só que a parte de cima tem Azinho e Bzão. Bem visto. Borracha. Então não ficaria com nenhum recessivo totalmente, né? Oi? Não teria nenhum que tem recessivo totalmente, né? Não. Teria pelo menos... Não, exatamente. Né? Exatamente. É o costume. No outro quadrinho tá tudo recessivo. Aí a gente liga o automático e vai-se embora. Né? Então, olha só. Geralmente no fim das tabelas é sempre recessivo. Geralmente quando é um 2 de híbridos. Naquela tabela maior. Tá?
Então, olha sim. assim, ó. Perguntou? Não, só afirmei. Ah, ok. Então, olha o primeiro quadrinho. Azão, azão, bezão, bezão. Tem outro igual a ele aqui. Azão, azão, bezão, bezão. Tem ou não? Não, né? Não. Então eu tenho 1/8 de azão, azão, bezão, bezão. Tá? Vamos ao segundo quadro. Azão, aí azinho, bezão, bezão. Encontramos outro igual a ele nesse quadrado aqui. Temos aqui, ó. Terceira Tem. linha, né? Primeira coluna. Azão, azinho, bezão, bezão. Tem mais outro igual a ele? Não. Não. Então eu vou ter 2/8 de azão, azinho, bezão, bezão. Vamos agora ao próximo aqui. Eu tenho azão, azão, bezão, bezinho. Temos outro igual a ele? Não. Não, né? Então eu vou ter Não. 1/8 de azão, azão, bezão, bezinho. Ok? Vamos ao outro. Azão, azinho, bezão, bezinho. Temos outro igual a ele? Tem outro. Tem, né? Aqui embaixo, ó. Tem. Azão, azinho, bezão, bezinho. Então eu tenho 2/8 de azão, azinho, bezão, bezinho. E 2/8 de azinho, azinho, bez... Não. Não, não. É diferente. Eu É tenho aqui, verdade. ó, azinho, Eu achava- azinho, bezão, bezão. Então eu tenho Eu coloquei 1/8 de azinho, azinho, bezão, bezão. E no último, azinho, azinho, bezinho e bezão. bezão. Tá? Tá errado aí, mas não tem problema não. 1/8 de azinho, azinho, bezão, bezinho. O correto é esse. Tá bom? A gente achou o quê? Sim. O genótipo. Tá? Vamos agora aos fenótipos. Certo? A planta azão, azão, bezão, bezão tem que altura? Quantas plantas com 1,60 de altura? Quantas plantas vão ter de 1,60 de altura? Ou seja, 4 genes dominantes. Só uma. Só uma, né? Ah. 1/8 de 1,60 metros. Quantas plantas apresentam 1,45 m? Ou seja, 3 genes dominantes. Duas. Certeza? Eu não entendi a pergunta. Três. Quantas plantas Três. apresentam a altura de 1,45 m? Três. 1,45 são 3 genes dominantes. Não entendeu? Dois. Né? E outro. É, elas são 3. 3, né? Ó, eu tenho 1, Azinho, bezinho. 2, 3. Então, 3/8 com plantas de 1,45 m. 45. Tá? Agora, quantas plantas apresentam a altura de 1,30 m? Com 2 genes dominantes. 2 genes dominantes, a gente vai chamar 2 genes aditivos. Tá certo? Nesse caso, a gente não chama gene dominante, chama genes aditivos. Só vai ter uma, né? Só vai ter uma com 2? Duas. 2? Tem dois. Tem 2? Certeza? Duas. Ó, um gene aditivo aqui e outro aqui. Tá? Uhum. Uma. Um gene aditivo aqui e outro aqui. 2. Um gene aditivo aqui e outro aqui. Tem quantas? São 2 ou 3? Na internet tá caindo, falando que tem três. 3. Né? Olha, tem um aqui e um aqui. Tá caindo.
3 oitavos com 1,30 m. Certo? E aí sobrou somente um aqui embaixo, né? Ela só tem um gene dominante, correto? Ou um gene aditivo. Então eu tenho 1/8 de plantas com 1,15 m. Certo? Então aí, aqui eu tenho o quê? Genótipo. Tá? Aqui eu tenho o fenótipo. Certo? Então, quando eu falo em fenótipo, eu estou falando da característica que ela está apresentando. Tá certo? Então, ela apresentou alturas diferentes. Então, isso é o fenótipo. E o genótipo são justamente esses alelos que a gente organizou dentro do quadrado de Punnett. Ok? Então, nesse caso, a gente determinou qual foi o genótipo desse cruzamento e qual foi o fenótipo apresentado. Beleza? Tranquilo? Posso ir adiante? Ué, Oi? posso ir adiante? Tipo, por hoje é só. Acabou, gente. Ó, Acabou. estamos tentando acabar. Foi a aula mais interativa que a gente já teve. Tem um cara que passou. Olha, nós passamos 1h30 de aula. Legal. Né? É a aula mais comprida que a gente já teve. A menos reprodutiva. Já Mas- posso colocar o presente? Já pode No colocar chat. lá no chat. Eu vou estar olhando aqui, né? A presença de vocês. Coloca presença e quem quiser sair, sai.